Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa ministração semanal. E nós estamos dentro do livro de Amós, na nossa série Aprendendo com Amós, essa série do mês de maio. Agora começou a ficar um pouco friozinho, né? E nós continuamos aprendendo com Amós, querido, que tem sido uma bênção em nossas vidas. E eu espero que essas ministrações, assim como os nossos devocionais, que também vão ao ar na segunda-feira pela manhã em vídeo, e às sextas-feiras e às quartas-feiras vão lá na nossa rede social escrito, estejam abençoando a sua vida, trazendo um pouco mais de conhecimento para o seu coração de Deus, da sua vontade e de como você se aproximar e se relacionar com o nosso Senhor. Queridos, são com pessoas assim que nós podemos e devemos aprender, pessoas de valor, que não abriram mão daquilo que o Senhor tinha, querido, de direção e propósito para a sua vida, mesmo em meio a tantas dificuldades que eles enfrentaram. Por isso nós estamos olhando para os profetas, primeiro para conhecer um pouquinho mais sobre eles, né? O Antigo Testamento e também sobre os profetas, mas também, querido, para que a gente possa alinhar os nossos valores, né? A nossa firmeza com esses homens e mulheres de Deus, que deixaram uma marca tão especial em nossas vidas. Queridos, e nós falamos um pouquinho sobre, essa aqui é a terceira ministração que eu estou fazendo sobre o livro de Amós. Na primeira falamos um pouquinho sobre aquela repetição, que ele usa no capítulo 1, falando sobre 3 transgressões e 4 transgressões. Então a gente falou sobre a progressão do pecado. E é verdadeiro que a palavra do Senhor fala que um abismo chama outro abismo, querido? Então, quando um pecado ele não é tratado, ele sempre chama outro e ele vai piorando, ele vai aumentando até realmente trazer a completa destruição para aquela pessoa que está praticando e para as pessoas que estão ao seu lado. Depois, na semana passada, a gente falou um pouquinho sobre abandonar as desculpas, as justificativas, Quantas justificativas a gente acaba arrumando para fazer aquilo que não deve, Falei que a verdade ela é simples e a mentira, ela sempre tem que gerar muitas justificativas para aplacar e anestesiar a nossa consciência. E dando continuidade hoje, eu quero falar um pouquinho sobre você quando é a hora de fazer silêncio. A palavra do Senhor diz ali em Eclesiastes, no capítulo de número 3, que existe tempo para todas as coisas. E a pessoa que entende e traz para a sua vida essa verdade, ela vai conseguir trazer um tipo de equilíbrio, ela vai conseguir dosar as coisas que acontecem em sua vida, ela vai conseguir dosar também, queridos, os seus investimentos, até onde ela vai, aonde ela tem que parar. Ela vai conseguir entender os ciclos da vida e muitas coisas vêm trazendo ao nosso coração quando nós entendemos e aceitamos o que está escrito ali, em Eclesiastes, no capítulo número 3. E essa questão que o livro de Amós trata é também um desenvolvimento desse entendimento sobre o tempo que Eclesiastes traz para nós. E eu gostaria de compartilhar com você quando que é o tempo de ficar em silêncio, quando que é o tempo de fazer silêncio, mesmo diante de situações que não estão mudando, mesmo diante de assuntos que não estão sendo tratados, não estão sendo resolvidos, não estão se encaminhando da maneira como nós esperamos. Quando é o tempo de ficar em silêncio diante de algo que as pessoas estão fazendo, mas que mesmo você falando, avisando, advertindo, a pessoa ela continua no mesmo caminho. Chega um momento que é o tempo, queridos, de nós fazermos esse silêncio e permitir que a vida ela siga o seu próprio curso dentro do mecanismo, vamos dizer assim, que Deus criou de planta e colheita. Em muitos momentos nós precisamos entender essa verdade para as nossas vidas. Há tempo para todas as coisas, como diz Eclesiastes, e transportando essa sabedoria para aquilo que Amós está falando aqui, nós encontramos também uma direção de Deus para as nossas vidas. Olha que interessante o que ele fala aqui em Amós, no capítulo 5, e o versículo de número 13. Ele fala assim: portanto, o que for prudente guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau.
Queridos, o que ele está falando aqui? Ele não está falando ainda do juízo que vai vir sobre aquele povo. Ele vai desenvolvendo isso e no final você vai ver que ele vai realmente falar sobre o juízo que cairia sobre eles. Mas nesse ponto, se você começar a ler desde o versículo 1, principalmente a hora que chega aqui no versículo de número 10, você vai perceber que ele está falando como aquele povo da época estava se portando diante das pessoas retas e prudentes, os profetas, as pessoas de valores daquele tempo, que estavam tentando chamar a atenção deles. Olha, o que vocês estão fazendo, isso é mal, isso é algo terrível, isso vai trazer uma consequência desastrosa para vocês e para a nossa sociedade, para os nossos filhos, para nossas gerações, para a nossa nação. Sempre, querido, diante dos problemas, né, diante das pessoas que correm para o mal, diante de uma sociedade que corre para o mal, o Senhor sempre vai levantar os seus escolhidos para que essas pessoas avisem, porque realmente Deus ele não faz nada sem avisar as pessoas. Nós podemos pegar como exemplo, por exemplo, né, no comecinho da Bíblia, um pouquinho sobre Noé. Noé passou um tempão construindo a arca, e diz ali em 1 Pedro 2:5 que ele era um pregador, né? Um pregador da justiça de Deus, ou seja, dá-nos a entender que enquanto ele estava produzindo, né, aquela arca, ele foi avisando as pessoas do dilúvio que viria, mas as pessoas não quiseram, e chegou o momento dele entrar na arca com os seus filhos, com os animais, e aí veio o dilúvio e destruiu todo aquele mundo de então, salvando apenas 8 pessoas, né, que eram Noé e a sua família. Por isso, queridos, nós precisamos ter essa prudência dentro do nosso coração, e era o que estava acontecendo. As pessoas iam lá para divertir, para falar, né, o que estava acontecendo, denunciar os crimes, denunciar a violência, o que estava acontecendo de errado, tentar levar essas pessoas a voltar novamente ao senso, a entender que eles não estavam comprometendo apenas a sua vida, mas estavam comprometendo a vida de uma cidade inteira, mas não só de uma cidade inteira, estava comprometendo a vida de um reino inteiro, mas não só de um reino inteiro, mas também das suas próximas gerações. Olha que terrível, porque é esse o resultado do pecado. O pecado não destrói só quem pratica, o pecado também destrói o entorno, e destrói também a progressão da vida, destrói a história, destrói as gerações. E nós temos uma sociedade que pensa muito em si. Não é, por exemplo, à toa que o nível, né, o número das pessoas que querem ter filho caiu drasticamente, vai continuar caindo, porque nós temos uma sociedade centrada em si mesma e não consegue olhar para a sua descendência, não consegue olhar para a sua vida, não apenas como um átomo solto, que está apenas vivendo aquele espaço de tempo, mas ele não consegue se conectar ao passado, as pessoas que vieram antes dele, nas suas gerações passadas, para honrar essas gerações, e não conseguem também se conectar com a sua descendência, sabendo que aquilo que estão fazendo, a sua descendência, espiritualmente, eles vão acabar colhendo. Por isso que as pessoas estão vivendo da forma como estão vivendo. E era o que estava acontecendo aqui, mas sempre tem pessoas esclarecidas da parte de Deus que não vivem apenas no efêmero, material e passageiro, mas vivem olhando para o divino, vivem olhando para a eternidade, e sabe que o que nós estamos passando aqui, queridos, é um pedacinho do tempo, mas existe tempo antes de nós, e vai existir tempo depois de nós, gerações antes e gerações depois, e nós fazemos parte de um plano e um propósito que Deus está desenvolvendo nessa terra, e isso não pode acabar conosco. Nós temos que passar um legado positivo para as pessoas que estão à nossa frente. Pois bem, sempre existem essas pessoas, e elas estão sempre avisando as pessoas que estão ao seu lado, né, fazendo aquele papel de pai e de mãe, né, que está sempre avisando o filho, porque o filho ele não tem uma visão como o pai e a mãe têm, que já viveu mais tempo e sabe do que é certo e do que é errado. Então ele está ali fazendo essa proposta, mas diz a palavra de Deus aqui que chega um tempo que o prudente ele vai guardar silêncio, ele vai entender que não adianta mais ele ficar falando dentro daquela situação, ele ficar falando sobre aquele assunto, ele ficar tentando advertir e trazer as mesmas coisas àquela pessoa. Chega um momento, querido, que nós precisamos entender que o que a gente já falou é o suficiente. Se a pessoa não mudou, se a situação não mudou, se o assunto continua sem resolver, é porque
essa pessoa, esse assunto, ele vai ter que tomar um outro rumo. Ele vai ter que ter algum tipo de acontecimento, algum tipo de fato, normalmente ruim. Normalmente acaba se complicando ainda mais, mas vai ter que acontecer alguma coisa para que talvez aquelas pessoas que estão envolvidas dentro dessa situação consigam se levantar e aí, tendo a experiência da queda, eles possam sentir, né, os seus machucados e quem sabe entrar por um caminho diferente. Mas chega um momento que a pessoa que é prudente, ela sabe que ela precisa se calar. Já deu de ficar falando, de ficar cobrando, de ficar pedindo para mudança, de ficar mostrando caminhos, de ficar, queridos, tentando de todas as formas falar com as pessoas. Porque até um certo tempo, até um certo momento, a gente ficar falando é uma obrigação nossa. Nós temos que ter compaixão das pessoas, nós temos que avisar, nós temos que tratar dos assuntos do ponto de vista de Deus, nós temos que levar as situações para o Senhor, e a gente vai tendo que se desenvolver e se desgastar dentro dessa proposta. Mas chega um limite, e a vida é feita de limites. Quebrar limites, eu já falei muito sobre isso, quebrar limites é algo que a gente acaba fazendo e trazendo consequências muito punitivas, muito terríveis para cima da nossa vida. Então a vida é feita de limites, por isso que está escrito lá, né, que existe tempo para todas as coisas. O que significa isso? Que o tempo para algo, ele limita esse algo. Sendo assim, quando o prudente ele entende que ele já falou bastante, que ele já tentou trazer as pessoas para a luz, que ele já tentou negociar, conversar, mostrar e fazer tudo o que estava a seu alcance, chega o momento dele ficar em silêncio e deixar que a vida siga dentro da proposta da planta e colheita. O nosso Deus, ele é assim. Você percebe que Deus não é alguém que ele vai ficar falando 24 horas de maneira firme, de maneira sem parar, né, na vida das pessoas. Não, querido, o Senhor não faz assim. Ele já entregou o seu Filho na cruz do Calvário. Ele nos prova todos os dias que está conosco, está cuidando de nós. Ele está falando todos os dias através, né, dos detalhes da vida, dos seus investimentos sobre nós. Ele já nos trouxe à existência. Ele coloca pessoas para conversar conosco, para nos direcionar. Ele vai fazendo tudo isso. Mas você percebe que quando a pessoa ela quer seguir de maneira obstinada, realmente o seu próprio coração enganoso, ele abandona essa pessoa. Ele deixa essa pessoa seguir o seu próprio caminho. Ele entrega, né? Romanos capítulo 1 fala muito sobre isso. Ele entrega a pessoa àquilo que ela está cometendo, ao caminho tortuoso que ele está seguindo. Inevitavelmente vai vir consequência para a vida dele, mas é uma escolha, porque nós temos livre-arbítrio. Então as pessoas podem escolher o caminho do mal. E isso, queridos, acontece. E quando nós estamos diante de algo que está acontecendo assim, o nosso coração fica realmente triste, fica angustiado, e a gente quer, em muitos momentos, ficar, né, chamando a pessoa, talvez até carregando as cargas dessa pessoa, e vamos e entra por esse caminho, faz isso aqui, para de fazer isso, muda nisso. Mas, queridos, se a pessoa não quer, queridos, nós precisamos deixar, entregar ela a si mesmo. Deus faz isso, querido, e nós temos que seguir o exemplo do nosso Pai, nós temos que ser prudentes. Ele fala sobre isso, até o próprio Jesus fala que nós temos que ser prudentes, né, na nossa maneira de agir, no nosso trato com as pessoas. E faz parte da prudência você saber até onde você pode falar e parar de ficar insistindo com pessoas que não querem mudar, fazer uma nova trajetória para você, desenvolver uma outra coisa, mas deixar que a pessoa ela siga pelo caminho que ela escolheu, mesmo sendo avisada, seguir. Se você continua falando, você vai romper um limite e você vai entrar no terreno do desespero. Quem fala demais, quem está sempre falando, né, tentando, advertindo, essa pessoa ela cai para a pessoa que está ouvindo dentro de um território onde ela é completamente ignorada, e para a pessoa que está falando, né, ela está falando e mesmo assim vendo os assuntos, as situações, as pessoas andando por caminhos tortuosos, essa pessoa que está falando, tentando ajudar, essa pessoa ela cai no desespero. E desespero é tudo o que o diabo tem para nós, mas é tudo o que Deus não tem para nós, porque o nosso Deus, como diz Romanos também, ele é o Deus de toda esperança. Então, para que a sua esperança ela não vá embora, para que você não seja desvalorizado, né? Para que você não fique realmente como aquela pessoa chata que está falando o tempo todo, mesmo as pessoas não querendo.
para que você realmente não gaste o seu ânimo, não gaste os seus recursos, não invista em pessoas que não querem, queridos, uma ajuda, né, uma reconciliação, não querem um caminho diferente, para que você não fique se desgastando nisso. Você precisa entender o que Amós está falando aqui, portanto, o que for prudente guardará silêncio. Chega o momento que o melhor a fazer, que deve ficar em silêncio, orar, claro, sempre, né? O Senhor sempre vai nos ouvir, orar por essa pessoa, por essa situação, por esse assunto, mas parar de ficar se degladiando para que a gente não se gaste a nossa alma, gaste o nosso espírito, para que a gente se preserve. Nós temos que entender sobre limites, e este limite é um limite importante, um momento de se calar. E esse momento, queridos, nós sentimos em nossa vida quando a gente está trabalhando ali para que alguma coisa mude, e muitas vezes as pessoas não querem, o assunto não muda, a situação não muda. Então chegou o momento de fazer silêncio e permitir que o Senhor ele realmente trate com cada um dos seus filhos, com cada pessoa, com cada uma das suas criaturas, porque Ele sabe realmente o que é melhor para nós. Por isso, querido, evoque este momento para dentro do seu coração. Veja se neste assunto que você está se degladiando, lutando, batalhando, se não é o momento de fazer silêncio e deixar que as coisas sigam e que, infelizmente, consequências sejam colhidas, talvez não boas, mas que as consequências sejam colhidas, para que você possa resguardar no seu coração a esperança, vivendo a prudência que Deus coloca em nossas vidas. Pense sobre isso, reflita. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você. Deus abençoe a sua vida e a sua família.